Olá, hoje no primeiro vídeo do ano a gente vai conversar um pouquinho sobre as Crônicas do Gelo e Fogo, do George R. Martin, mais especificamente sobre a Guerra dos Tronos, né, o livro 1. Mas antes de mais nada, eu queria desejar para vocês um feliz 2019, e nesse próximo ano muita coisa boa, né, a gente possa desfrutar, a gente possa poder agradecer no final desse ano a tudo, né, de bom que a gente precisa e deseja, tanto pra gente quanto para toda a sociedade em si. Eu desejo um ano de 2019 muito bom para cada um de nós, que esse ano seja repleto de surpresas, né, que no final dele a gente possa rever muita coisa boa, mais do que foi no ano passado, né? Então é isso que eu desejo para cada um de nós aqui no canal. Esse ano a gente vai ter bastante coisa para conversar, então, como eu prometi no último vídeo, o primeiro livro vai ser As Crônicas do Gelo e Fogo, que a gente vai trabalhar essa resenha, essa saga praticamente o ano inteiro, né? Mas também vamos fazer as resenhas dos clássicos. Bem, em relação a esse livro, quem quiser ver a resenha escrita dele, aqui embaixo na descrição vai estar o link para minha resenha escrita lá no meu blog, no Recanto das Letras. É só você entrar, provavelmente vai ter que fazer um cadastro, mas você consegue visualizar. Eu acho que isso aqui é tomar spoiler, né? Porque é uma obra de 1996, né, gente? Mas assim, se você não quiser tomar spoiler, não veja a resenha escrita, porque ela com certeza vai ter muito mais spoiler do que aqui, tá legal? Também explicar pra vocês por que no ano passado, né, muita gente me questionou por que eu fiz o último vídeo em novembro, eu já fiz em novembro me despedindo. Por quê? Todo mundo sabe que eu tenho esse canal e também tenho o canal A Gruta do Mago por David Thomas, que é o canal que eu falo de Wicca, que eu falo de bruxaria, paganismo e enfim. Então eu não poderia, eu precisei de fato parar para poder fazer um cronograma do que eu ia ensinar nesse outro canal, porque aqui é uma coisa mais atualizada, né? Porque eu praticamente leio os livros, resenho e trago imediatamente aqui para vocês. Lá não, lá eu preciso de um pouco mais de dedicação e eu confesso que eu não tava me dedicando tanto lá assim. O pessoal que me segue lá e não me segue aqui já tava meio que me cobrando um pouco a minha presença lá. Então, no final do ano passado para esse agora, eu levantei os temas que eu queria trabalhar, fiz alguns vídeos que eu queria falar de algumas coisas, então é mais para poder me dedicar um pouco a eles também. Mas a partir de agora a gente vai começar a fazer vídeo atrás de vídeo aqui com todos os livros que a gente vai resenhar. Bem, no final desse vídeo, conforme prometido no ano passado, nós vamos tirar o primeiro escritor clássico daqui da garrafinha, né? Que a gente vai resenhar nesse ano. Então, no ano passado tinha tirado 50 escritores clássicos, tanto mais da literatura brasileira, da literatura britânica, o que eu mais tirei, da literatura italiana, portuguesa, francesa e espanhola. Então hoje a gente vai tirar o primeiro escritor que a gente vai resenhar aqui, tá legal? Bem, esse aqui é As Crônicas do Gelo e Fogo, A Guerra dos Tronos, livro 1 da saga, né? É mais conhecido como A Song of Ice and Fire. Tem a série na HBO e esse é o primeiro livro. Então é uma obra extensíssima, eu vou trabalhar ela praticamente o ano inteiro, eu acredito. Até mesmo porque dizem que o próximo livro vai sair esse ano, não o sétimo, mas parece que Fire and Blood, né, que é sangue e fogo e sangue, vai sair também esse ano, a parte 1. Então a gente vai trabalhar bastante essa saga ao longo desse ano. Essa obra do escritor George R. R. Martin, mas dizem que é um pseudônimo, não é o nome dele verdadeiro. É da editora Leia, né? É uma obra... É engraçado que ela foi publicada, ela foi publicada em 1996, só que ela começou a ser escrita no ano que eu nasci, foi em 1991. E uma das maiores controvérsias que tem é porque ela ainda não sequer foi terminada. É uma obra extensíssima, né? Você vê que aqui tem mais ou menos umas 600, 700 páginas. O próximo livro agora, que eu vou resenhar também, que vai ser A Fúria dos Reis, é esse daqui. Ele tem mais páginas ainda. E tem o que tem mais páginas ainda, que é o terceiro volume. Mas aí, enfim, a gente vai falando cada um em um vídeo diferente, pra ficar mais organizadinha. Eu li essa obra em 20 dias, eu pensei que ia ficar mais tempo com ela, mas por saber que eu tenho muita coisa pra resenhar, que eu teria esse próximo, tenho toda a saga pra resenhar, mais os clássicos, então eu falei, não, eu tenho que correr pra poder resenhar aqui pra vocês. Então eu li não rápido, mas eu tentei exigir um pouquinho mais de mim, o que foi bom, né? Eu segui o meu cronograma de leitura de no mínimo 50 páginas por dia.
E é o mínimo, né, que eu me obrigo a ler. E aí consegui ler em 20 dias. Bem, essa é uma obra de fantasia para adultos. Ela não é uma obra de fantasia para adolescentes, né, nem para crianças, nem nada. Ela tem um forte conteúdo sexual, violento, envolve incesto, envolve muita coisa que eu não acho muito adequado para uma criança ou um adolescente assistir ou ler. Ela é uma obra da literatura contemporânea. A história ela vai se passar num continente fictício criado pelo George Martin de Westeros. Então nós vamos ter aqui esse continente, nós vamos ter o lado norte, né? Inclusive, eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, a cidade de Winterfell. Boa parte da história vai se passar na cidade de Winterfell. Nós temos a muralha aqui também, e aqui a Floresta Assombrada, que essa muralha é o local onde ficam os patrulheiros à noite para proteger, enfim, a gente já vai falar sobre isso. E nós temos o lado sul, que é também uma outra parte que se passa na história como uma das principais cidades também, onde está o Targaryen e por aí vai, tá? Onde fica a cidade do rei. Bem, nessa história nós vamos ter então um continente fictício, que é Westeros, nós vamos ter 7 famílias nobres, né? 7 casas importantes, e vai ter um rei que vai comandar, vai tomar conta dessas 7 casas, desses 7 nobres. No primeiro momento da obra, esse rei é o rei Robert Baratheon, é ele que é o rei, mas aí ao longo da história vai ter umas mudanças aí que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. O narrador é um narrador em terceira pessoa, né, mas com uma utilização de um fluxo de consciência muito interessante e forte. Cada capítulo ele vai ser narrado por um personagem diferente, e isso foi muito interessante, essa técnica narrativa do escritor, porque nos prende muito na história. Então, assim, muitas vezes você estava lendo um personagem, lendo algum capítulo, e aconteceu algum conflito com esse personagem, e você queria saber o que ia acontecer com esse personagem, né? Mas aí, para você voltar nesse conflito, você ia ter que ler outros personagens, né, os outros capítulos que seria narrado agora sobre a perspectiva de outros personagens, para poder chegar nele de novo. Nesse primeiro momento da obra, o que vai acontecer aqui? Nós temos 7 famílias aqui, então eu vou explicar mais ou menos quais que são as principais. Nós temos a família Targaryen, que é a família que reinou, né, que foi que eram os reis, né, de Westeros. Eles governaram por quase 300 anos, mais ou menos, ao longo da história, até que eles foram derrotados, né, eles foram destronados pelo atual rei, o Robert Baratheon. O que acontece, então? Nós temos um outro personagem muito importante. É engraçado porque, assim, não tem um protagonista, nem um só protagonista, nem um só antagonista. Nós temos uma bagagem de personagens muito grande aqui. Tanto que, para eu começar a ler essa obra, eu tive que ter uma dedicação 100%. Por quê? Porque, gente, é muito personagem. Olha, eu nunca vi um livro que tivesse tanto personagem quanto tem em As Crônicas do Gelo e Fogo. Um dos personagens principais, vamos dizer, é o Lord Eddard, da família Stark. Ele é muito amigo do rei, né, do atual rei, Robert Baratheon. E o rei Robert Baratheon, ele tinha como se fosse uma mão direita que fazia tudo por ele, assim, né? Esse cara, ele é um rei, imagina aquele cara que é totalmente despreparado para ser um rei, assim. É um cara que ele tá lá, mas ele tá só desfrutando dos benefícios de ser um rei, mas governar mesmo, que é bom, governar para o povo, não é muito a vibe dele, né, gente? Não é muito diferente do que acontece em muito da nossa atualidade, então não é algo difícil de entender. E aí o Lord Eddard, o rei, ele tinha essa mão direita, que era o senhor, o Lord Jon Arryn. Esse senhor, ele morre, e o Lord Eddard é convidado, mas na verdade ele é convocado, é mais uma exigência para ser a atual mão direita do rei lá em Porto Real. Então o Lord Eddard, ele tem que sair de Winterfell, que é a cidade dele, e para ir lá para Porto Real junto com o rei e tal, para poder ser a atual mão direita do rei. Só que ele começa a desconfiar que a morte da primeira mão direita, vamos dizer assim, do Lord Jon Arryn, ele não foi somente uma morte qualquer, assim, ele começa a desconfiar que foi uma coisa motivada, que teve um assassinato, né? Então ele começa a investigar o que aconteceu ao longo desse tempo, o porquê que ele morreu, né? Então ele começa a investigar, e esse vai ser um dos principais
conflitos que vai ter aqui na obra. Eddard, ele tem 5 filhos e um bastardo. Inclusive esse bastardo dele é um dos personagens principais, que é o Jon Snow, que vai também ter uns conflitos muito interessantes na obra. E enquanto o rei, ele tá lá em Winterfell com a família e tal, na cidade do Lord Eddard, o filho dele, um dos mais novos, que é o Bran Stark, né, o Bran Stark, ele acaba presenciando uma das primeiras cenas de incesto que ocorrem na obra. Que é o rei Robert Baratheon, ele é casado com a rainha Cersei Lannister, né, que é uma outra família, inclusive a família Lannister, é uma família mais nobre, assim, mais rica que tem no continente. E a rainha Cersei, ela tem um caso com o próprio irmão. Inclusive, os filhos dela, né, que supostamente seriam os filhos do rei Robert Baratheon, ao longo da história a gente descobre que eles não são filhos do rei Robert Baratheon. Ela nunca teve filho com ele. Pelo contrário, todos os filhos dela são filhos da relação incestuosa que ela tem com o irmão Jaime Lannister. E aí tem um momento que o filho do Lord Eddard Stark, ele acaba presenciando uma relação sexual entre a rainha Cersei Lannister e o irmão Jaime Lannister. E nesse momento ele é atirado, né, para que não seja divulgado o que ele acabou de presenciar, né, tão horrível, porque o incesto é uma coisa muito mal vista em Westeros. Então ele acaba sendo jogado por Jaime Lannister do alto de uma torre. Esse menininho ele acaba ficando paraplégico, né, ele perde a capacidade de andar. E é meio complicado porque, assim, ele é um rapaz, antes desse evento, ele é um rapaz totalmente ativo. Tanto que a mãe dele, né, a mulher do Lord Eddard, a Catelyn Stark, ela vivia brigando com ele porque ele vivia subindo em cima dos telhados, vivia subindo em cima das torres e por aí vai. Então é uma coisa bem complicada, assim, quando ele se vê acamado, né? E quando ele cai, ele acaba perdendo a memória, assim, então, ele não perde a memória, ele não esquece quem são os familiares, os amigos, enfim, mas ele acaba não se lembrando de quem o empurrou. Só que ao longo da história, né, de todo o conflito, do enredo vai descobrir que foi a família Lannister. A família Lannister, gente, é aquela família rica, mas que é cheia de personagens, assim, extremamente difíceis, aquelas pessoas ruins mesmo. Pelo menos, eu posso estar enganado, né, porque é o primeiro livro, mas a imagem que eu tive da família Lannister nesse primeiro livro foi uma imagem terrível, porque assim, a rainha Cersei, ela é horrível, uma mulher assim, terrível. Os filhos dela, né, inclusive o menino, quando no meio pro final já da história, o rei Robert Baratheon, ele morre, mas não é assassinato nem nada, ele morre. E ele dá uma carta pro Lord Eddard para ele assumir o trono, enquanto o filho dele, que ele até então pensava que era filho dele, era muito novo, para aguardar ele ficar no trono até o filho ganhar um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sensatez para poder assumir o trono. Então, ele escreve uma carta, tal, para poder comunicar a todos que quando ele morresse, quem governaria no lugar dele, enquanto o filho fosse pequeno, né, vamos dizer assim, menor de idade, seria o Lord Eddard. Só que a rainha Cersei, ela já estava meio que tramando, né, assumir o trono. Então, quando o rei Robert Baratheon ele morre, ela acaba já em seguida colocando o filho de Joffrey, né, para assumir o trono no lugar do pai, né, porque ele não é pai. O pai dele é o irmão da rainha Cersei. Mas ele acaba assumindo o trono, e esse também é um dos momentos mais interessantes. Depois que ele assume o trono, ele mostra realmente a essência da família Lannister. Então ele começa a criar leis assim absurdas. Então, qualquer motivo ele já estava saindo matando as pessoas, ele ia cortando a cabeça delas, colocando numa estaca. Então, é um adolescente, né? Imagina um jovem imprudente com uma coroa na cabeça e reinando todo um continente. Então, mimado ainda, né? Então imagina isso, as catástrofes que vão ocorrer. E nós temos outros personagens muito importantes. Os personagens mais importantes que eu achei ao longo da história são os filhos, né, do Lord Eddard. Então nós temos 5. Nós vamos ter, do que eu vou falar aqui, os principais, né? Nós vamos ter o Bran. Ele tem um irmãozinho mais novo, mas nesse primeiro livro não tem muita importância, né, na obra. Nós temos o Bran Stark, que é esse rapazinho que ele é atirado e acaba ficando paraplégico, que é um dos personagens mais importantes também que eu achei.
Uma personagem que eu amei muito é a Arya Stark, que é uma das filhas também do Lord Eddard Stark. E ela... imagina uma mocinha assim, que ela nasceu pra ser uma rainha. Ela nasceu pra ser uma princesa, na verdade. Ela nasceu pra ser uma princesa, só que não é muito a vibe dela, assim. A vibe dela é pra ser uma guerreira. Ela se dá muito bem com as espadas, com os arcos, com a guerra, com a luta. Então é uma das personagens que eu mais gostei. Então ela vai meio que colocar em xeque, ela vai quebrar vários tabus, especialmente da nobreza, assim, né, da realeza, porque ninguém aceita que uma moça nascida de uma família nobre, né, como a família Stark, que tem já um destino, digamos que pré-definido antes do nascimento mesmo, para ser uma princesa, para casar com o rei, se torne uma guerreira, se torne uma cavaleira, vamos dizer assim. Nós temos uma personagem que eu acho que é uma das mais detestáveis que tem, que é a Sansa Stark. A Sansa Stark é a irmã mais velha, né, dos irmãos Stark. É uma menina chata, ela já é o oposto da irmã, assim. A vontade dela é exatamente ser uma rainha, tanto que ela estava, no início da obra, já meio que com um casamento andado para se casar com o príncipe Joffrey, né? Que depois ele acaba se tornando o rei quando o pai, Robert Baratheon, falece. E aí, ele nunca gostou muito dela, deu pra perceber isso, mas era mais uma questão de conveniência. Quando ele assume o trono, gente, esse menino, ele faz umas coisas assim com a Sansa que eu sei que é um pouco ruim da minha parte, mas eu adorei. Porque aquela personagem chata, nojenta, que mente em prol desse amor que ela diz sentir por ele, né? Coloca até a mesma família em jogo em troca desse amor que ela diz sentir por ele, que na verdade eu acho que não é nenhum amor por ele, mas sim é um amor pela coroa, né? Pela nobreza, pela realeza, que ela gosta desse ambiente, né? Esse ambiente rico. E ela acaba até mesmo colocando muita coisa extremamente importante na frente. Ela coloca esse sentimento, essa vontade que ela tem de ser uma rainha. Então isso é bem irritante da parte dela, uma personagem bem chata. Confesso que quando apareceu, às vezes, ela assim, nos capítulos, eu ficava, ai, meu, que menina chata demais, assim. É uma personagem que eu não gostei muito. Mas no final, quando o príncipe Joffrey, ele assume o trono, né, e ele começa a mostrar a sua verdadeira cara, ele acaba mostrando a verdadeira cara pra ela também. Então é muito interessante o final, achei bem justo, eu gostei bastante. O pessoal que lê o livro, que vai ler, vai até falar, nossa, como você é ruim. Mas é verdade, eu gostei muito do que aconteceu com ela, porque eu achei que ela mereceu. Nós temos o Jon Snow. O Jon Snow, ele é o filho bastardo do Lord Eddard. Então, o bastardo ele não tem direitos nessa história, né? Então, os filhos bastardo, eles não têm direito nem ao nome do pai, o nome real do pai. E tanto que ele não tem. Todos terminam com o Stark, né? Que é o sobrenome da casa, da família. Ele já não, ele é o Jon Snow, porque ele é um filho bastardo. E ele é um dos personagens mais, assim, fofos que tem na história. E também é um dos personagens que eu achei muito importantes, porque ele vai mostrar muita coisa ali. A rainha, né, a senhora, a mulher do Lord Eddard, a Catelyn Stark, ela detesta ele, porque ele é o fruto de uma traição, vamos dizer assim. Ele é um bastardo, né? Então a presença dele não é muito agradável para ela. Tanto que no início da obra, quando o Lord Eddard ele vai sair de Winterfell para ir para Porto Real, viver com o rei, ser a mão direita dele, ele não tem o que fazer, porque uma parte dos irmãos vão com o Lord Eddard e uma parte vai ficar em Winterfell. Então ele falou, eu não tenho o que fazer. Então ele vai virar um patrulheiro da noite. Patrulheiro da noite é o que protege. Aqui, por exemplo, é a muralha, tá vendo? Que protege toda a cidade, né? Todo o norte do continente de Winterfell. Então aqui eles têm pessoas, né? Uma profissão lá que são os patrulheiros, que eles cuidam da muralha, do que existe além dela. Então o que existe aqui na Floresta Negra, eles cuidam. Quando quando alguém decide ser um patrulheiro da noite, ele tem que simplesmente abandonar tudo que se refere à antiga vida dele. Vamos dizer que ele vai renascer para uma nova vida. Então o que acontece quando ele decide se tornar um patrulheiro da noite, ele renuncia à própria família, ele renuncia os irmãos, renuncia tudo para se tornar um patrulheiro. É muito engraçado porque quando isso acontece, é exatamente no momento que o irmão dele acabou de cair, né? Acabou de ser atirado da torre. E tem um momento que ele vai visitar o irmão, né? Quando ele tá indo embora já, ele vai visitar o irmão pra se despedir, porque ele gostava dos irmãos.
E aí a Catelyn Stark, ela tem uma atitude assim que eu achei... eu gosto bastante dela, mas ela teve uma atitude que eu achei assim péssima. Que ela diz... ela chama ele, pela primeira vez ela chama ele pelo nome. E ela fala, Jon, não deveria ter sido o Bran que caiu da torre, deveria ter sido você. E isso eu achei... Eu senti... Gente, eu me coloquei no lugar dele nesse momento, assim. Sabe quando você se coloca de fato no lugar do personagem, você sente a dor que ele sente? Foi o que eu senti. E ele também dá pra irmã, a Arya Stark, né, que é essa mocinha guerreira, ele dá uma espada pra ela, que era a vontade dela. Então ele mesmo manda fazer uma espada e ele dá de presente, e ambos dão o nome dessa espada de Agulha. É engraçado porque esses objetos, espadas e tal, eles têm um papel tão importante na obra que vamos dizer que eles poderiam até se tornar um personagem da história. Nós vamos ter também lá no sul agora, e tudo que a gente está falando é do norte, agora vamos falar do sul, que é, cadê aqui? Que é a parte sul do continente de Westeros, que é a família Targaryen. Como eu falei, foi uma família que viveu, que reinou, né, governou todo o continente de Westeros por quase 400 anos. Essa família, eles têm uma forte ligação com o elemento fogo e, automaticamente, eles tinham uma forte ligação com os dragões. Então é muito interessante. Quando a família é destronada, a família, na verdade, toda a família Targaryen é morta, né? Fica somente os Viserys Targaryen e também a personagem que eu amei, que é uma das minhas personagens favoritas, que é a Daenerys Targaryen. Quando a família é destronada, nós temos todos os dragões que eles tinham, porque eles tinham dragões, esses dragões morrem. Então é extinto vamos dizer, do planeta, do continente, todos os dragões. E eles estão especialmente o Viserys, ele está num desejo imenso no decorrer da história de reassumir o trono. Ele quer colocar de novo a família Targaryen como os reis. E eu concordo, porque seria o certo, né? Quem lê a obra ou já leu vai entender. Seria o certo. Só que não ele em si. Quem realmente merece o trono é a Daenerys Targaryen. E no início ele força ela a se casar com um bárbaro para ele conseguir reunir uma tropa, reunir um exército e lutar para tentar reaver novamente o trono. E aí, é uma coisa que ela não gosta muito, porque na família Targaryen havia o hábito dos irmãos se casar entre si. Porque eles acreditavam que se alguém se casasse com algum Targaryen, se casasse com alguém de fora, meio que sujaria o sangue. Eles queriam manter o sangue puro dos Targaryen. Só que diante da atual situação ele não tem escolha, ele obriga ela a se casar com um bárbaro. No início ela não gosta muito, mas depois ela acaba até se apaixonando por ele, acaba gostando dele, né? E aí nós vamos ter esse conflito. E ela ganha 3 ovos de dragão de presente do casamento, secos, né? Até então eram secos, era como se fosse pedra, empedrados. Não tinha possibilidade alguma desses ovos brotarem, né? Nascerem. E no final da obra, esses ovos, eles nascem, e aí me deu um alívio muito forte. E a cena é linda, tanto no livro quanto na série, porque dá aquela sensação, pô, a família que realmente merece o trono, que realmente é a dona do trono de ferro, que foi injustamente destronada, teve toda a sua cultura destruída, a essência ela tá voltando, assim, dá aquela sensação, vai começar de novo. Então me deu aquele alívio quando eu vi ela com os 3 dragõezinhos assim, nascendo e tal. Bem, a gente vai ter muita coisa aqui, gente. É um livro complicado de resenhar ele todo, porque ele vai estar... o que acontece? Ele vai estar recheado de informações, recheado de personagens, recheado de ambientação, recheado de muita coisa. Então não dá pra falar em um único vídeo sobre as crônicas do Gelo e Fogo por completo, assim. Mas agora vamos falar sobre o que eu achei da obra e enfim. O que levou o George Martin a escrever essa história tão incrível, né? Bem, um dos pontos é que ele era fã de vários autores e escritores muito importantes para a ficção. Então ele era muito fã do Tolkien, que é o criador, né, do Senhor dos Anéis. Inclusive ele bebeu muito do Senhor dos Anéis para criar as Crônicas do Gelo e Fogo. Ele também gostava muito das Crônicas de Nárnia, então é muito parecido mesmo, gente. Se a gente fizer uma analogia, a Nárnia e o Westeros tem muita coisa em comum, inclusive os personagens também.
Uma analogia também que eu posso estar enganado, mas eu senti, especialmente no final, quando nós vamos ter a morte de um personagem que ninguém espera, né? Mas quando nós temos a morte de um personagem extremamente importante para a obra, me fez lembrar um pouco as obras shakespearianas. Então, assim, me lembrou muito Shakespeare. Sabe quando você estava lendo Romeu e Julieta, Otelo, O Mercador de Veneza, enfim, você tem toda essa Hamlet e por aí vai. Você tem a morte do protagonista, vamos dizer assim, dá aquela sensação de que o enredo não vai ser mais igual. Tipo, fica um vazio na obra quando um personagem extremamente importante morre, que não dá pra explicar. E quando esse personagem, que eu não vou dizer aqui, ele morre, me deu essa sensação. Eu fiquei, caramba, e agora? Especialmente numa saga, né, que vai ter vários e vários livros depois, o que vai ser da obra. Uma das coisas que me fez pensar também na leitura dessa obra isso eu também já tinha falado em outros livros também, especialmente na resenha de Alcateia, que eu também senti isso com o personagem do Philip, o quanto a questão de títulos, né, de posses, de classe social, ela vai influenciar a forma como nós enxergamos o outro. Então, não é nem como a forma como nós enxergamos, mas sim a forma como nós vamos tratar o outro. O quanto o fato de a gente saber que alguém tem dinheiro ou não tem dinheiro, qual é o título, o sobrenome, não importa. O quanto essas questões vão influenciar muito na forma como nós vamos tratar essas pessoas. Outra coisa que me fez pensar muito foi a questão da Arya Stark, né? O quanto a gente é meio que condicionado já, a gente já nasce numa sociedade, enfim, meio que antes de nascer, dependendo do lugar da família, enfim, você já tem uma predestinação ao que você deve ser. E se você contrariar isso, quanto que você é estigmatizado, quanto que você é censurado. É a questão da Arya, né? A Arya Stark, por ser filha do Lord Eddard, ela deveria ser uma princesa. E não é o caso dela. A essência dela é ser uma guerreira, né? De lutar com essa é a essência dela. É quase um menino, né? A essência de um menino. Só que essa imposição social que o nome da família dela traz causa esse conflito de as pessoas não aceitarem muito bem essa tendência que ela já vem demonstrando, que ela não vai ser muito uma boa mulher, uma boa esposa, não é muito o que ela quer. E voltando também, né, na questão do Jon Snow, me fez pensar o quanto uma atitude errada nossa vai interferir muito na vida do outro. Então, o caso do Jon Snow. O Jon Snow era um bastardo, mas a culpa não era dele em si. A culpa foi do Lord Eddard, que teve uma relação extraconjugal e acabou tendo ele, né? Dando a vida a ele. Só que quem arca com as consequências extremamente negativas dessa inconsequência do Lord Eddard é o Jon Snow. Então me fez refletir um pouco quanto uma atitude nossa impensada, impulsiva, ela vai gerar consequências extremamente nefastas, negativas, tanto na nossa vida quanto na vida de outra pessoa. Seja nossa mãe, nosso pai, os nossos colegas, não importa. Sempre uma atitude nossa vai interferir no destino do outro. E a outra crítica, né, que eu vou fazer agora não é uma crítica à obra em si, né? A obra ela é perfeita, eu adorei, sinceramente, tanto que minha nota para essa obra ela é excelente, mas é uma crítica do escritor. Gente, uma obra que começou a ser escrita em 1991. Estamos em 2019, essa obra ainda não foi terminada. A série ela já está passando na TV, porque há um contrato, né, do escritor com a HBO, e é óbvio que ele se comprometeu a entregar o conteúdo completo para a emissora, enfim. E ele não entregou, porque nem ele escreveu. Então, é uma coisa que eu acho um pouco complicada. Eu vou até ler para vocês aqui o que eu coloquei na minha resenha escrita, que lá tá as minhas ideias são mais organizadas quando eu escrevo. Eu coloquei assim, ó. Se você quiser ver, é só você ver também lá no Recanto das Letras, né? Eu falo assim, olha, essa crítica não será na obra em si, mas sim na atitude do seu criador para com o seu público, especialmente para quem começou a lê-lo em 1996. Portanto, pessoas morreram e não viram o final da obra, né? Não existe liberdade ou tempo artístico para justificar que uma obra demore 23 anos para sequer dar uma previsão ao seu público de quando ela de fato chegará ao fim. Na minha opinião, isso é um grande desrespeito para com o seu público. O quão bom escritor George Martin se mostrou ao longo desse tempo todo, ele também não deixou de mostrar o quão pouco se importa com o impacto que seu descaso causou nos seus leitores.
Segundo uma... Ah, sim, esse é um outro detalhe, gente. Ó, segundo uma colega minha, ela começou a ler a obra logo nos primórdios dela. E no lançamento do terceiro volume, ela trabalhava na Saraiva e ela comprou esse livro. E passou algum tempo, acho que já pediram para eles devolverem a obra, porque o autor acho que se esqueceu de colocar um capítulo. Gente, é umas coisas assim que você fala, cara, tudo bem, o cara tem um baita dom, o cara é inteligentíssimo, ele é um baita de um artista, mas assim, é um pouco de descaso, né? Eu acho. Eu vi muitos youtubers aqui, o pessoal comentando, até uns canais grandes e tal, o pessoal falando, tentando passar pano quente pra ele, mas eu não acho que, independente do que aconteça, uma obra demorar 30 anos pro cara não dar uma previsão e ainda agir com tanto descaso como ele age nas redes sociais dele. Um dos aspectos que eu achei muito interessante também na obra é que ela não tem um romance central. Então, assim, não existe um romance propriamente dito. Lógico que tem a Sansa com o Joffrey e tal. Tem alguns casos de amor ali, mas não é um romance como a maioria dos escritores fazem, né? Criam um romance e todo o enredo gira em torno dessa história de amor. Não existe aqui. Pelo contrário, eu acho que aqui tem mais ódio do que amor. E, enfim, assim, eu não quero dar muito spoiler pra vocês. Tem muita coisa interessante nessa obra. A próxima agora nós vamos resenhar vai ser, né? Então, como eu disse, A Fúria dos Reis. Então, Deus quiser, logo logo a gente tá aqui falando um pouquinho sobre ela. Então vamos agora ao momento que eu mais esperei também ao longo desse tempo todo, que é a retirada do escritor clássico que nós vamos trabalhar ao longo desse ano. Não digo o ano todo, mas pelo menos vou pegar o escritor e aí uma média de 3 até 5 livros eu consigo resenhar dependendo do que a gente tirar. Então vamos lá. Mexer bastante. Vamos tirar... ansiedade. Saiu um aqui. Vamos ver então qual que vai ser o escritor clássico que nós vamos trabalhar ao longo desse tempo agora. Gente, nós tiramos, sabe quem? Nada mais, nada menos que o Monteiro Lobato. Então vai ser o Monteiro Lobato que a gente vai trabalhar. Nossa, eu fiquei muito feliz, gente, porque eu não vou mentir não, eu tava com muito medo de sair tipo uma Clarice Lispector. Ai, não tava de verdade, eu não tava afim não. Quando sair, óbvio que a gente vai resenhar ela, né? Mas, tipo, tem alguns escritores ali que eu coloquei mais por conta de vocês, mas não era muito minha vontade não. Então, os próximos livros agora de clássicos nós vamos resenhar. Vou pegar umas 3, 5 obras do autor, as principais, e a gente vai... Eu vou ler, vou resenhar aqui pra vocês, trazendo todo o contexto dela, fazendo a contextualização dela. E a gente vai trabalhar, então, em torno do Monteiro Lobato. Eu confesso que eu fiquei muito feliz. Gente, então é isso. Esse foi o primeiro vídeo do ano agora. Eu desejo novamente um feliz 2019, que esse próximo ano a gente consiga trazer muita informação, que eu consiga fazer a minha missão aqui no canal pra vocês, mas que a gente também tenha um ano muito feliz, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.